Shalom Aleichem, paz seja convosco, e vamos para o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, que começa aqui Jesus declarando aos seus discípulos que é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Não tem como evitar, isso vai acontecer mesmo. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Temos que ter muito cuidado para que a nossa vida não seja motivo de escândalo, de tropeço para os outros. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, ao invés de induzir um desses pequeninos a pecar. Temos que tomar o cuidado para que o número de pessoas que nós atraímos ao Senhor não seja menor do que o número de pessoas que muitas vezes nós afastamos do Senhor. Porque as pessoas, elas estão lendo muito mais as nossas vidas do que ouvindo as nossas palavras. Tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo dizendo, arrepende-me do que fiz, perdoa-lhe. E olha só o que os apóstolos então falam, Senhor, aumenta a nossa fé, misericórdia, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, mas nós precisamos compreender que as situações que ocorrem são a favor da nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Segundo o propósito de Deus de transformar as nossas vidas. Porque se nós simplesmente, quando ocorre alguma coisa, nós lançarmos críticas às pessoas e olharmos o quanto elas erram, nós deixamos de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado de ver as coisas, de perdoar, né? E, consequentemente, nós estamos nos achando bons e melhores do que os outros, né? Então, Jesus, ele diz assim, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão, uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela obedecerá. E ele dá um exemplo interessante aqui. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar, o convidará? Pode vir agora comigo mesmo aqui, recline junto à mesa. Ao contrário, conforme costume, direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo porque ele fez o que havia mandado? Não. É a obrigação dele. A obrigação nossa ter uma postura correta diante das situações. Porque o Senhor assim fez, tendo uma postura extremamente sofrida para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando fazemos essas coisas agora, realizamos tudo que foi ordenado, a única coisa que nós podemos dizer, eu servo inútil, eu só fiz o que devia ter feito. Não fiz nada além do que era minha obrigação mesmo, ao invés de exaltar a minha justiça própria, né? Que é um problema muito sério. Diz aqui então que a caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia, e olha só, ao chegar a um povoado, 10 leprosos vieram em sua direção e ficaram a certa distância, né, porque eram leprosos, e começaram a gritar, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao que Jesus ordenou, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, enquanto eles estavam indo aos sacerdotes, eles foram purificados, e apenas um deles voltou e retornou louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e lhe agradeceu, e este era samaritano. Ao que Jesus questionou, não foram purificados os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, senão somente esse estrangeiro, esse samaritano. Que Jesus mostra que muitas vezes aqueles que deveriam ter vida com Deus neles, eles não têm vida suficiente, gratidão suficiente para ver o que Deus fez por eles, senão aquele que estava torto, desviado, né? Como o filho pródigo também, quantas vezes nós vemos essa dificuldade? É preciso que a gente
perceba isso e aproveite mais o pouco tempo que temos pela frente para que possamos fazer coisas acertadas diante de Deus. Então diz aqui que, certa vez, interrogados pelos fariseus, quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus explicou: o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Ele estava falando isso a respeito do que estava acontecendo naquele momento, porque eles não compreendiam que o reino de Deus havia chegado. Então, ele não vem com aparência visível, nem aparecerá anúncios, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus está entre vós, já está entre vós. Pois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Aquela coisa de sempre, quando a coisa passa, nós vivemos aquele saudosismo de pensar como era bom, né? E dirão: ei-lo aqui, lá está ele, não vades, tampouco sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia, e daí sim está falando do dia realmente definitivo da vinda do Senhor, na qual ele não virá como um cordeiro, mas virá como um leão, né? Se verá de uma extremidade à outra. Antes, porém, se faz necessário que aconteça o que estava para acontecer, que ele sofra, seja rejeitado por essa geração, pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Então, às vezes ele está falando daqueles dias em que ele está ali, às vezes está falando dos dias futuros, né? Agora aqui, novamente, está falando dos dias futuros. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, a beber, comprar, vender, plantar, construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aqui é o dia em que o dia da volta do Senhor, esse dia que nós agora estamos esperando, né? Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiver dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Lembre-se da esposa de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Eu vi que a esposa de Ló, a questão dela olhar para trás, foi uma atitude saudosa em relação àquilo, uma atitude de tristeza, de angústia pelo que ela estava perdendo ou deixando. Essa foi a razão pelo que aconteceu com ela. E terminando aqui, né, Jesus diz: eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso lhe indagaram: onde se dará isso, Senhor? E advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Esta passagem é uma passagem difícil, de uma difícil compreensão, né? Principalmente aqui no final, eu não quero terminar colocando uma posição agora em relação a isso, porque eu quero realmente ainda tirar algumas dúvidas, dar uma estudada melhor e quem sabe falar em algum outro vídeo de uma maneira um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tempo a respeito dessa situação, porque existem muitas linhas de interpretação que levam a pensar a respeito, né, dessa questão do arrebatamento nessa situação que Jesus está falando aqui.